Não sei se vocês já cometeram esse erro que eu cometi, que é de viver a vida baseado no talvez, ou quando isso acontecer. Só que isso nada mais era do que uma hipótese, um plano que existia na sua cabeça. Coisas que eu tenho planejado fazer hoje, eu vou fazer um coque, não vou deixar solto assim, né? Coisa assim não. Coisas que eu planejo fazer hoje, eu poderia já ter feito desde os 20 e poucos anos. E sabe o que é isso? É a necessidade de querer controlar tudo. Controlar a vida, controlar o que vai acontecer. É a necessidade de ter controle. Ai, não sei se eu gostei. Não gostei, não. Oi, galerinha do YouTube. Quanto tempo, né? Tudo bom? Hoje eu vou me arrumar para um compromisso e eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu nessas últimas semanas aí. E eu comecei um desafio. Enquanto eu me arrumo, eu falo com vocês. Comecei um desafio, tantos dias para mudar de vida e sumir. E eu vou dizer o porquê. Primeiro de tudo, né? Passando um protetor solar, porque hoje eu tenho um compromisso. Como é durante o dia, eu preciso passar protetor solar. Só que esse protetor solar fica branco, né? Primeira vez que eu tô usando ele. Bem branco. O que eu vou fazer? Não sei. Bora lá. Primeiro de tudo, eu entrei um pouco em uma crise existencial, porque eu falei assim, nada do que eu coloquei como meta nesse desafio, eu tô conseguindo fazer. E ao mesmo tempo, eu não queria trazer um conteúdo fake para vocês, para dizer que eu estava fazendo direitinho e tudo mais, quando na verdade não era bem isso que estava acontecendo. Primeiro de tudo, a meta para dormir cedo e acordar cedo. Bom, o máximo que eu tô conseguindo fazer é não dormir 1h da manhã, mas tenho dormido por volta de meia-noite. Gente, de fato, isso afeta significativamente meu humor, isso me deixa muito indisposta no dia seguinte. E o fato de eu ficar mais em casa do que fora era como se não tivesse muito sentido, sabe? Pra que eu vou seguir acordar cedo pra ficar em casa e tal? Não tô fazendo exercício físico. O jejum intermitente que eu tinha começado, eu tinha furado o jejum, tava furando o jejum à noite. Então, assim, muita coisa que eu me propus a fazer, eu não estava fazendo. E aí eu comecei a me sentir mal comigo mesma por isso. E assim, cara, como que eu não fiz algo que eu me propus a fazer por mim? Então eu parei de postar aqui porque eu precisava fazer sentido. Então eu vou ser bem realista em relação ao que eu pensei. Eu vou continuar com o desafio. Algumas coisas novas aconteceram. Só que eu vou colocar metas que sejam realistas para mim. Então, assim, uma das metas que eu tinha era voltar a fazer terapia e eu realmente consegui voltar a fazer porque é uma necessidade que eu vi que é prioridade. Terapia, check, mas eu ainda não consegui fazer o acompanhamento nutricional com o profissional, que eu acho que eu tinha falado que ia fazer. Atividade física, eu não tenho ainda como fazer atividade física externa, né, academia e tal, e também não tenho feito em casa. E eu tô trazendo isso não para jogar como um peso para mim, mas para que você entenda que se está acontecendo com você, acontece, né? Acontece. Porque quando você se encontra num momento da vida em que você não vê propósito em nada, e nada do que você faz você vê propósito, é muito difícil você se sentir motivado a fazer alguma coisa. E era justamente como eu estava me sentindo nesses últimos dias. Sem propósito, falar assim, hoje eu trabalho em algo que eu entendi que não faz mais sentido para mim.
Então isso estava me gerando muito sofrimento, muitos questionamentos sobre a vida, aonde eu cheguei. Digamos que o lugar que eu deveria estar hoje, eu estou iniciando, reiniciando. Eu entendo que tudo isso faz parte da vida e que se isso não acontece por volta dos 30, pode acontecer por volta dos 40, dos 50. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade aí, no sentido de que eu não, eu não morri e eu não estou à beira da morte para pensar que não tem mais oportunidade de recomeçar. Então eu pensei, tá, mas eu vou recomeçar como? Fazendo o quê? E aí isso me gerava muita angústia, porque tipo, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu tô preocupada que eu acho que desse rosto ficar branco. Gente, que protetor solar esquisito é esse? É esse aqui, ó, ele é um protetor naturalzinho e ele vaza. Minha mãe que me deu, ele vaza e tem que colocar dentro do saco. Peraí que eu vou pegar água porque minha garganta tá seca. Tá vendo o jeito que eu tô falando? E aí eu tava assim, meu Deus, gente, eu vou recomeçar agora. Tava ali trazendo conteúdo pro pessoal. E eu vou depois voltar e falar que eu não consegui, não estou conseguindo fazer. Mas a ideia aqui é trazer a realidade que eu tô passando. Então, eu acho que o que pesou mais pra mim é o sentimento de, e agora? O que eu faço? De não ter propósito, de não sentir mais propósito, de olhar para o amanhã e não saber o que esperar mais do amanhã. E eu acho que estava pesando muito mais, principalmente na minha vida profissional. Assim, eu tô aqui tentando, eu tô aqui na rede social, mas eu nem sei se eu quero continuar fazendo isso, o que faz sentido. Então, fiquei ali refletindo sobre muitas coisas. E aí, uma dessas coisas durante esse período, uma clínica que eu há 5 anos mando currículo me chamou para uma entrevista. Fora as frustrações dos processos seletivos que não deram em nada e tal. E aí essa clínica me chamou para uma entrevista. Eu falei, caraca, finalmente, nossa, depois de tanto tempo, não tinha mais esperança. Essa clínica me chamou, fiz a entrevista, só que eu precisava para a vaga de uma especialização que eu estou fazendo, porém eu ainda não finalizei. E é importante que eu tenha a pós já finalizada para iniciar, para a vaga. Aí ela combinou comigo o seguinte, olha, eu não vou poder te contratar agora, porque eu preciso que você tenha essa formação. Mas eu vou marcar tanto tempo para entrar em contato com você de novo, assim que você terminar. E perguntou, né? E eu termino daqui a alguns meses, então menos mal, não é daqui a um ano. Tá? E ela falou, caso você consiga terminar antes, você pode entrar em contato comigo. Então eu já fiquei mais aliviada. Eu falei, opa, eu já não tô sem rumo mais, né? Porque por mais que ainda seja dentro da área que eu entendo que não faz mais sentido para mim, é uma forma de conseguir dinheiro para financiar os novos projetos que eu tô pensando, que eu tô correndo atrás, porque isso me deu um gás, essa entrevista me deu um gás, me gerou uma certa frustração, porque eu queria já começar, porque eu preciso do dinheiro, né? Preciso pagar, lembra as dívidas que eu falei? Então, preciso pagar as dívidas nesse mês, nós estamos aqui em julho de 2026. O Serasa ofereceu várias oportunidades de negociação de dívida e eu não pude fechar. Então, isso me deixou em crise, tipo,
querer comprar algumas coisas e não comprar. Então, para quem não sabe, algumas mudanças aconteceram na minha vida do ano passado para cá. Quem chegou aqui agora tem alguns vídeos falando sobre isso, sobre o que eu precisei recomeçar, onde eu cresci e enfim. Isso gerou muito sofrimento para mim no início. Agora eu já tenho ressignificado isso de uma maneira bem diferente, já tenho olhado de uma maneira bem diferente. Então, isso foi se encaixando, as coisas foram se encaixando, mas eu precisei desse tempo fora daqui para entender o que estava acontecendo. E aí me deu um gás para terminar a pós. Então eu falei assim, eu vou focar nessa pós. Meu Deus, acho que eu passei muito blush. Vou focar nessa pós porque eu consigo entrar logo nesse trabalho, nessa clínica. E assim eu tenho feito. Então minha rotina consiste em acordar cedo e fazer quando eu tô em casa, né? Fazer as tarefas de casa e depois ele absorve, tá? Isso aqui é muito bom, tem até que comprar mais. Ele fica assim vermelho, mas depois ele vai absorvendo. E aí, vou dar um gás à tarde e fico focar no intensivão dessa pós, que é online. Então, assim, eu tenho feito. Eu tenho estudado, assim, de 1 às 6 da tarde, diretão, aula. E são 4 módulos de pós, eu tô no 2º módulo, que são muitas aulas ainda. Mas eu pretendo terminar antes de dezembro. E aí isso já me deu gás para outras coisas. Eu fiz a matrícula dessa pós, uma dica, pelo Quero Bolsa. Então, no site do Quero Bolsa, eu coloquei o nome do curso que eu queria fazer e lá apareceram várias instituições com bolsas muito boas para você fechar. E nessa instituição eu ainda ganhei uma 2ª pós de graça. Então, eu vou tentar fazer essa que eu estou fazendo logo para fazer, para iniciar outra que eu ganhei. Eu podia escolher qualquer que eu quisesse. Então, a princípio, pode ser que eu mude de ideia. Eu escolhi a 2ª pós voltada para treinamento e desenvolvimento, e essa que eu estou fazendo é voltada para psicopedagogia. E pelo que eu estudei até agora, ela serve para um modo geral, né? Para clínica, para empresas. Eu tenho estudei modelos de gestão e tal. Então, é mais ou menos isso. Olha, esse rímel já tá acabando, mas ele é bom, né? Olha. Gente, se os cachorros começarem a latir, se o vizinho começar a gritar, eu vou seguir como se nada tivesse acontecendo, tá? Porque eu tenho que me arrumar. Olha, já tá absorvendo mais. Eu gosto de trazer um brilho, eu tô sem iluminador, através de um blush da Oceane. Pera aí que eu vou pegar esse blush. É esse aqui, eu já tenho ele um tempão, mas você vê que ele tem um brilho? Ele tem um certo brilho aqui. E aí ele traz esse efeito de iluminador. Não tem brilho nenhum aqui. Ele traz esse efeito. Então eu vou colocar ele por cima. Um pouquinho na pontinha do nariz. Eu tenho um fixador que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que ter passado ele antes de fazer a make. A minha make básica é isso. Vou colocar um gloss na boca. Eu tô precisando mesmo de um hidratante labial. Vou pegar o fixador pra mostrar pra vocês. Pronto, ó, tá vendo? É dessa marca aqui, ó. Comprei recentemente, é uma marca baratinha. E ele vem com mais partículas de brilho. Eu preciso fazer isso aqui pra misturar. Olha, interessante. Lindo, né? É Bruma Glow Ouro. Iluminadora, fixa a maquiagem e mantém a pele saudável.
Eu não sei se deveria ficar assim, mas olha como ficou, acho que eu passei demais. Eu vou deixar secar naturalmente enquanto eu passo o penteado, que vai ser um penteado muito prático. Eu não vou finalizar o cabelo hoje com cachos e nada. Aqui ficou levemente pintado de protetor solar. Isso aqui, acho que eu me empolguei. Mas eu acho que ela é assim mesmo, vamos ver. E aí, voltando a falar sobre o curso, aí eu tô fazendo isso. Então, o meu foco 100% tá em terminar essa pós. Por quê? Porque é a partir desse trabalho que eu vou conseguir arrecadar dinheiro para financiar os outros projetos. Então, por exemplo, agora eu não tenho nem como pagar uma academia, mas eu tenho como treinar em casa. Então, me falta motivação. Eu vou tentar essa semana voltar a acordar mais cedo para fazer atividade física. Eu tava de babá de um doguinho, de uma amiga da família, e aí a parte da manhã consistia em fazer as tarefas de cuidar do cachorro, desse cachorro hóspede, e do meu e das tarefas de casa. Mas aí eu preciso acordar mais cedo ainda para fazer atividade física, porque eu posso fazer de casa. Não tem como. Isso não tem como justificar, eu sei. E aí pronto. A partir daí, eu falei, tá, mas será que vai fazer sentido continuar trabalhando nesse ritmo de trabalho, que é o que eu já faço, que é atender em várias demandas, alta demanda? E aí eu entendi que para mim, nesse momento, valeria a pena, justamente porque é uma forma de arrecadar dinheiro para investir em outros projetos. Então, mais para frente eu falo um pouco mais sobre esses projetos. E aí, ó, vamos lá, tirando isso aqui. Eu vou colocar isso aqui no pescoço, porque às vezes escorre. Minha mãe brigando com a Chanel, a minha cadela. Isso aqui eu acho que eu vou botar um pouco de corretivo na raiz, só pra não parecer que eu tô de máscara. Pra fazer sentido aqui. Pera aí. Entendeu? Olha, aqui e olha aqui. Pronto. E aqui tá secando. Vamos ver como que vai ficar depois de seca. Meu óleo acabou. Esse óleo é muito bom e ele acabou. Então, o cabelinho ficou maltratado. Tá frio pra caraca aqui onde eu moro. Tá muito frio. Então, eu confesso que às vezes dá desânimo até pra lavar o cabelo. Dá um desânimo porque é muito gelado. Eu falei, não, hoje eu tenho que lavar esse cabelo. Eu lavei o cabelo hoje. Vou passar essa gelatina que eu comprei na Shopee. Ela tem um cheiro muito bom. Ela tem uma cor rosa. E ela tem um cheiro bom. Eu gostei dela, mas eu tenho a sensação de que ela tem álcool. Não sei, tem essa sensação. Ó, quando eu tenho que espalhar bem, porque senão se secar, fica essa crosta aqui, ó. Eu vou espalhar bem, porque eu vou prender o cabelo, tá? Vou prender porque eu não tenho tempo para fazer fitagem, nem tempo e nem estou interessado em fazer isso agora. Eu precisei recalcular a rota da minha vida. Eu estava planejando, assim que eu começasse a trabalhar, a me mudar, sair daqui, sair de casa. Mas eu entendo que não será no início uma escolha inteligente, porque eu preciso quitar primeiro minhas dívidas, juntar dinheiro, e aí sim, quem sabe, eu penso em sair. Não sei se vocês já cometeram esse erro que eu cometi, que é de viver a vida baseado no talvez, ou quando isso acontecer. Só que isso nada mais era do que uma hipótese, um plano que existia na sua cabeça. Coisas que eu tenho planejado fazer hoje, eu vou fazer um coque, não vou deixar solto assim, né? Coisa assim não. Coisas que eu planejo fazer hoje, eu poderia já ter feito desde os 20 e poucos anos. E sabe o que é isso? É a necessidade de querer controlar tudo.
controlar a vida, controlar o que vai acontecer, é a necessidade de ter controle. Ai, não sei se eu gostei. Não gostei não, aqui, como que ficou? Eu acho que eu vou deixar solto, não vou fazer o coque. Eu gostei, no outro dia eu fiz o coque, não sei se é porque o cabelo tava sujo. Peraí. E aí você fica baseando sua vida numa hipótese. Por exemplo, você trabalha. Quando eu for promovida, eu sei que a gente tem sempre que ter a expectativa de ser promovida, principalmente se a gente gosta da empresa. Mas você não pode viver esperando isso acontecer. Quer dizer, você não pode ficar esperando isso acontecer para você viver coisas que você gostaria de viver, porque talvez o plano da sua vida vai muito além disso e você não tem como controlar. Talvez o plano seja, durante esse período que você está vivendo, sem ficar esperando acontecer algo para você começar. Então, quando isso acontecer, eu faço isso. Quando isso acontecer, eu faço aquilo. Então, era basicamente assim que eu estava vivendo. Então, você não fazer isso te ajuda a viver experiências que você jamais imaginou. E aí você olha para trás e falou, caramba, eu achava que isso ia acontecer e no final das contas não aconteceu nada do que eu imaginei. E às vezes isso é até bom, é até melhor, porque você está vivendo coisas novas. Acho que eu vou deixar assim, né? Como ele tá... Peraí. Como ele tá úmido ainda, acho que faz mais sentido. Acho que ele seco fica melhor com coque. Ó, secou já a bruma, viu? Secou, olha o leve brilho. Esse leve brilho do blush. Vou ver alguma coisa pra passar na boca agora. Eu percebi que meu rosto ainda tá bem branco, eu olhei lá no espelho. E eu vou tentar trazer profundidade em algumas áreas, como aqui. Tá vendo? Aqui. Só pra não dar aquela impressão de máscara. Tô usando máscara. Aqui. 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 Um pouco mais aqui também. Só pra... Bom, e aí eu vivi assim a vida inteira. Quando isso acontecer, eu faço isso. Quando isso acontecer... E eu percebi que eu estava sonhando baseado no outro, baseado naquilo que não estava no meu controle. Então eu falei assim, opa, peraí, olha a minha vida agora, olha o que eu tô vivendo agora, o que eu posso conquistar, o privilégio que eu tenho de estar onde eu estou agora. Deixa eu dar um pouco disso aqui na testa, não sei, só para trazer um negócio aqui. Para não ficar na testa branca. Ai, gente, enfim, estranho isso aqui. Estranho esse protetor, tem que passar bem um pouquinho. Mas tá bom. E aí eu falei assim, então, beleza, tenho essa possibilidade, o que eu preciso fazer? Então, primeiro de tudo, eu tô pensando, já que eu quero iniciar numa área nova, voltada para a saúde mental, né, do trabalho, porque é algo que eu passei de perto, que eu sofri de perto. Por que não estudar mais sobre isso? E aí eu tô fazendo um curso que termina agora em setembro, voltado para avaliação neuropsicológica. Eu fiz após a especialização, mas foi online. Eu não tive a experiência prática de aplicar os testes. Então, nesse curso prático, eu tenho feito isso. E, assim, primeiro passo, a gente precisa ter um plano. Então, para mim, o fato de não ter antes um plano de carreira estava fazendo com que eu me sentisse sem propósito na vida. E estava me bloqueando em muitas coisas. Então, eu falei assim, preciso de um plano, o que eu preciso fazer? Aí, estou fazendo esse curso, estou investindo nesse curso,
E aí, depois desse curso, que vai terminar, na verdade, eu já pretendo entrar em contato com algumas instituições voltadas para a saúde do trabalhador, para oferecer trabalho voluntário, porque eu estou em casa há muitos dias. Então, no dia que eu estou em casa, aproveitar. Ai, Yasmin, mas você não está precisando de dinheiro para pipi? Tô. Mas são instituições de peso que é muito mais fácil eu conseguir entrar fazendo trabalho voluntário do que pedir emprego. Então, faço trabalho voluntário, pego experiência na área. Enquanto isso, eu estou fazendo o inglês, mas eu estou fazendo em casa mesmo. Peguei algumas dicas da Lívia Lobo, ela é youtuber aqui, e ela aprendeu o inglês e outros idiomas sozinha. E ela deu algumas dicas, né? Tem um vídeo dela muito bom que ela dá algumas dicas de como aprender. E falei assim, vou praticar o inglês porque das duas umas, se eu quero trabalhar numa multinacional ou se eu quero a possibilidade de futuramente ir para o exterior com bolsa para estudar fora, eu preciso estudar o inglês. E aí eu não só comecei a fazer planos, mas eu coloquei a colocar em prática o que nesse momento fazia sentido para o plano. Então, não adianta, eu quero muito fazer isso, meu sonho, digamos, meu sonho é viajar para fora do país. Mas você tem passaporte? Mas você está juntando dinheiro para fazer uma viagem? Você já sabe qual país você quer conhecer? Você quer conhecer o quê? Fazer curso de verão? Você quer só passear? O que, que você quer? Não adianta só querer e não fazer nada para alcançar. Então, foi basicamente o ponto de virada que eu tive. E aí eu falei assim, eu acho que isso faz sentido compartilhar com o pessoal do YouTube. Então, é esse momento que eu tô agora. Então, já tenho em mente o que eu quero fazer e esse plano, ele tem etapas. E assim, tudo eu oro, eu tenho minha fé, tudo eu oro, tudo eu coloco nas mãos de Deus também, né? Claro que eu não vou ficar de braços cruzados, está nas mãos de Deus. Eu vou fazendo e eu vou entendendo e vou orando, falando se, se realmente é para eu viver isso, as coisas vão acontecer, vão fluir. Tem momentos da vida que a gente entende que não é para insistir quando as coisas começam a travar. Então eu falei, eu vou entender que é para eu continuar a partir das possibilidades que forem se abrindo para mim. Então, basicamente, isso me deu um gás novamente, me deu novamente um sentido, porque eu estava infeliz de continuar aos 30 e poucos anos morando na casa, né, com a minha mãe, com a minha família, não ter minha vida independente, mas hoje eu já olho para isso de uma maneira diferente. Eu já olho valorizando esse período, eu já olho valorizando isso. Eu já não me sinto uma perdedora, eu me sinto alguém que está tendo a oportunidade de recomeçar, porque se eu estivesse pagando um aluguel, ia ficar muito mais difícil ter esse tempo livre, esperar. Eu, no máximo, ia precisar conseguir algo assim urgente para continuar mantendo o aluguel. Então, eu vejo hoje como um privilégio a fase que eu estou passando. E o tempo que a gente tem com os nossos pais, o tempo que a gente tem com a nossa família, a gente parece que é algo que não é normal, mas no amanhã que a gente percebe, caramba, como era bom esse tempo, como era bom esse momento, e aí a gente acaba valorizando. Então eu entendo que essa etapa agora é um presente, e aí isso já me dá um gás para correr atrás. E aí sobre emagrecimento, esses objetivos eles continuam aí, e aí o jejum eu ainda estou fazendo, eu só não estava fazendo da forma que eu tinha falado no vídeo anterior, mas eu continuo fazendo e eu vou voltar a fazer desse jeito que eu estava fazendo, que era voltar a comer meio-dia e parar de comer às 6. Atualmente eu tenho feito um outro tipo de jejum, mas é para um objetivo específico, quando eu quero pedir algo a Deus, uma resposta, geralmente eu faço alguns tipos de propósitos específicos e é o que eu estou fazendo agora. Então eu me privei de comer algumas coisas, bastante coisas inclusive, e quando terminar esse jejum, já termina esse mês, aí eu volto para o jejum intermitente com o objetivo de emagrecimento
E a atividade física é algo que vai ficar de dever de casa para eu começar a fazer essa semana, porque eu preciso fazer algo por mim, para minha saúde física. Mas eu pretendo fazer Muay Thai, quero fazer algum tipo de luta, algo assim. E das opções que tem, eu acho que o Muay Thai faz mais sentido para mim, para o meu objetivo de emagrecimento. E é isso, gente, estou pronta. Quero que você veja o look todo. Peraí que eu vou pegar o microfone. Olha o look todo. Deixa eu ver se dá pra ver daí. Coloquei um short. Dá pra ver? Coloquei esse short. Essa blusa que tá um pouco larga, que já tá na hora de aposentá-la. Esse blusão aqui. Amarelo. Manteiga. Esse blusão eu comprei no brechó e ele é masculino, então eu gosto de algumas peças masculinas pra fazer composições como essas. E é isso, gente. Pintei minha unha ontem pra dar um ponto de cor, que eu gosto de cores mais assim, tons suaves, porque tem a ver com a minha cartela. E aí, geralmente eu trago pontos de cores na unha, porque nem a maquiagem eu gosto muito forte. Sombra, né? Nada disso. Mas o blush tá aqui, intacto, maravilhoso. Então, deixa eu me despedir de vocês. É isso. É dessa forma que eu estou recalculando a minha rota para dar um novo rumo na minha vida. E espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe aqui nos comentários algumas observações e sugestões. Não deixe de dar seu like e se inscrever aqui no canal para você acompanhar um pouco dessa trajetória. Então, até o próximo vídeo e tchau. Beijo.